Oh, boa noite, boa noite, boa noite. Gostaria que você comentasse a partida de hoje, onde o Botafogo buscou o resultado desde o primeiro minuto. Você também fez substituições ousadas no segundo tempo e a gente conseguiu sair com a vitória depois de 12 anos na Vila Belmiro. Boa noite. Outra vez, em primeiro lugar, acho que foram 500 torcedores que aqui estiveram, que preencheram o setor do estádio, que nos apoiaram desde o primeiro minuto, num campo muito difícil, onde o público está muito em cima e de facto cria condições difíceis para quem joga aqui, mas eles em muitos momentos equilibraram o apoio e ajudaram-nos bastante nesta vitória. Um obrigado e um abraço para eles e um abraço para quem esteve em casa também. Não é um grande jogo da nossa parte, sinceramente. Controlámos, tivemos bola, mas não gerámos as oportunidades que devíamos ter gerado em função da bola que tivemos. Depois, assumindo o jogo, fica mais fácil para uma equipa rápida e técnica como o Santos nos poder surpreender num outro momento de transição. E é verdade que o Santos acabou por ser mais incisivo, mais vertical, ter mais remates e ter uma grande oportunidade, em especial na segunda parte, com a bola que vai no poste. Em termos ofensivos não fiquei muito satisfeito com a equipa, como disse, teve bola, procurou mover o bloco adversário, mas nós não finalizámos as vezes suficientes. Mas isto começa a ser um bocadinho depois a antítese de alguns jogos onde finalizámos, onde até tivemos melhores oportunidades e acabámos por não jogar. Noutros jogos esta bola que bateu no poste entrava e perdíamos 1-0. Hoje acabámos por ser mais eficazes nesse aspecto e nas poucas oportunidades que tivemos acabámos por fazer golo. As substituições foi em função também de mexer com o jogo para ser um bocadinho mais ofensivo, com a entrada do Santi e do Natan, mas depois com a superioridade numérica aí tinha mesmo que mexer na equipa, colocar mais gente na última linha do Santos, poder aproveitar a situação de cruzamentos, fixar a linha defensiva do Santos com 2 jogadores para podermos na área ter peso e também fora da área entre linhas, fixando os defesas, podemos jogar ali com o Arthur, com o Santi e com o Natan. Fomos atrás do resultado, fomos, como dizes, ousados e de facto acabámos por ser felizes numa partida que eu sinceramente ganhamos e era muito importante ganharmos. O primeiro gol fora, a primeira vitória fora, ela ia acontecer mais tarde ou mais cedo, golo em 0 novamente, sem sofrer golos e pronto, e fica mais o resultado do que propriamente a exibição da nossa parte. Renato, boa noite aqui, Leonardo Pereira do Portal Jornal. Olá, Leonardo. Tudo bem? Bem. Renato, você mesmo classificou esse Botafogo como uma equipe de 2 caras, quando joga no Newton Santos e quando sai para jogar de visitante. E o brasileiro é uma competição que premia muito a regularidade. Diante desse resultado que você obteve hoje, você acha que pode ser um divisor de águas e você mantém o mesmo raciocínio? O Botafogo ainda é um time de 2 caras e aproveitando, se o Igor vai jogar quarta-feira, pode ser a despedida dele diante da torcida. Muito obrigado, Renato. Eu não consigo fazer futurologia, o que é importante é o que está para trás e de facto para trás éramos uma equipa de 2 caras, hoje fizemos a primeira vitória, mas para sermos uma equipa de uma cara só temos que continuar no futuro a ganhar em casa e dar esse passo para continuar a ganhar fora. Não tenho essa capacidade de prever o futuro, gostava, mas não consigo e não posso, mas sinto que a equipa vai crescendo nestes detalhes, vai estando mais compacta. Hoje ainda concedemos mais bola ao adversário do que eu queria e o Santos chegou mais vezes, apesar do perigo mais ou menos, mas não tínhamos a necessidade de sofrer tanto. No entanto, eu disse aos jogadores no pré-jogo e na preparação, na minha opinião o Santos está numa posição da tabela que não corresponde àquilo que o Santos joga, para a qualidade individual e coletiva que o Santos tem. Então acaba por ser, e repara que o Santos todas as derrotas que tem é para margem mínima, tal como nós. Ou é 1-0, ou é 2-1, ou é 3-2, perde sempre por 1. Compete os jogos, luta os jogos. Eu espero que sim, espero que os jogadores olhem para esta vitória, porque esta vitória tem também, vamos lá ver, um peso histórico, porque acho que são 13 anos sem ganhar aqui, 13 anos, ao 10º jogo aqui na Vila Belmiro o Botafogo ganha, parecendo que é estatístico, mas para dentro do balneário, para dentro do vestiário, isto
é aquelas coisas que vão motivando, não é só ganhar com 10, é também ir quebrando estes tabus, e isto obviamente nós temos que converter em energia positiva. Mas também lhes disse, esta passagem na Libertadores com o de Chile, a vitória hoje, tem que ter sentido se nós ganharmos ao Ceará na próxima quarta-feira. Esse é o caminho e o objetivo que nós traçámos para estes 3 jogos, para subirmos na tal classificação, para nos aproximarmos, e depois o futuro a Deus pertence em relação ao brasileiro, porque depois vem o Mundial de Clubes. Boa noite, Renato. Júlia Longo, da Rádio Exclusiva da Rede Ronaldo. Olá, Júlia. Tudo bem? Você mesmo pontuou, né, que não foi um jogo tão criativo do Botafogo, e a gente vê que a maior chance, que no caso foi o gol do Arthur, foi após a expulsão do Neymar, aos 41 ali do segundo tempo. Eu queria que você falasse se você acha que a superioridade numérica do Botafogo foi o principal fator para o Botafogo conseguir sair com a vitória daqui. Obrigada e parabéns pelos 3 pontos. Obrigado. Vamos lá ver, eu entendo a sua pergunta e na lógica sim, na lógica. Só que eu na última coletiva no jogo com a UD de Chile tinha dito exatamente que o futebol não tem lógica porque nós ganhámos com 10 nesse jogo. Hoje senti que o jogo estava equilibrado e de facto a saída não é só o Santos ficar com 10, é o Santos ficar sem o Neymar também. E isso, quando isso aconteceu e nós mexemos na equipa, fomos atrás de converter uma equipa mais ofensiva, gerar mais contundência na área, perceber que o Santos agora ia baixar e ainda jogar cada vez mais em contra-ataque. Então nós tínhamos que povoar a área para não deixar ali a linha de 4 estar tranquila. E num lance destes de fora ou num lance de dentro, procurar o golo. Portanto, eu acho que no jogo de hoje a vantagem numérica foi decisiva porque deu-nos um alento e uma crença muito grande, nós também fomos atrás do resultado e acabámos por ser premiado. Nem sempre é assim, mas hoje, sinceramente, acho que a diferença numérica acabou por ser muito importante nesta vitória. Renato, boa noite, Vladimir aqui da ESPN. Vladimir, como estás? Bem, prazer falar com você novamente. Obrigado. Você na época do Del Valle. Queria saber com você se você assistiu ontem a final da Liga dos Campeões e o que você pode falar a respeito do PSG, que é um adversário do Botafogo no Mundial de Clubes. Olha, Vladimir, estávamos a voar para cá, não tive a oportunidade de ver o jogo, mas de facto é um resultado absolutamente anormal, porque é uma final de uma competição destas. Estou imensamente feliz pelos 3 meninos que lá tenho, com quem trabalhei, o Gonçalo Ramos, o João Neves e o Pacho, que nós lançámos no Del Valle, quando ele ainda não jogava. Fiquei de facto muito feliz, não posso esconder que torcia muito para que ganhasse o Paris Saint-Germain e fiquei muito feliz, e acho que eu, enquanto treinador e apreciador de futebol, acho que e ainda mais dando muito peso àquilo que é um coletivo e a definição de equipa, eu acho que é uma história muito bonita deste Paris Saint-Germain, quando durante anos e anos tentou acumular jogadores muito importantes e pesados, com nome, e há esta mudança de paradigma que o Luís Campos e o Luís Henrique geraram, e ver os meninos de 19 anos fazerem golos na final da Champions, olhar para a base, olhar para contratações que ninguém conhece e olhar de facto para uma definição de equipa. E digo-te, isso é o que, enquanto treinador do Botafogo e futuro adversário, é de facto aquilo que me preocupa. Não só a qualidade deles, não só a contundência deles, a qualidade individual, mas acima de tudo, como eu já tinha dito na Sport TV durante esta semana, nós vamos encontrar no nosso grupo 2 definições claríssimas de que é uma equipa de futebol, que é o Paris Saint-Germain e é o Atlético Madrid de Simeone, que já é há muito tempo uma verdadeira equipa. Tenho muito respeito pelos coletivos, tento que a minha equipa seja coletiva, tento que a minha equipa coletiva promova as individualidades e, portanto, como eu disse, é uma montanha muito grande para subirmos, mas também, como eu já disse, alguém subiu o Everest um dia quando se pensava que era impossível e nós vamos atrás disso. Aqui, professor. Alan Santos, do VTV Esportes. Olá, Alan. Parabéns pela Obrigado. vitória. Queria que você falasse um pouco da falta que o Igor Jesus fez hoje, né, como um jogador de referência. No jogo contra a Equidal, a gente viu uma aula ali de um jogador por dentro, como referência, e sabe a falta que tem essa posição dentro do futebol brasileiro.
Durante a partida saiu a informação dos nossos colegas do GE que estaria sendo vendido para uma equipe da Inglaterra, tanto ele quanto o Jair Cuiabano. Agora que seu time parece que está se acertando, você vai perdendo jogadores. Como se adaptar a isso dentro de uma temporada com Super Mundial, mata-mata de Libertadores e o Botafogo lutando ainda pelo Campeonato Brasileiro? Obrigado. Obrigado, Alan. Eu não sei, não tenho nenhuma confirmação dos meus diretores. Se isso acontecer, também é só mais um capítulo da minha vida. Porque no Del Valle foram 11, no Benfica foram outros tantos. E, portanto, é isto. É o nosso trabalho de potenciar os jogadores. Eles têm qualidade. O Igor, como ouvi dizer, na última terça-feira fez a melhor exibição com a camisa do Botafogo. Eu não sei se fez a melhor, mas fez de certeza uma das mais completas. Eu, pelo menos, enquanto treinador, não me lembro de um jogador meu fazer uma exibição tão completa durante 90 minutos. Só que para ele fazer essa exibição, teve 10 heróis a trabalhar com ele, a permitir que ele fizesse essa exibição. E é isto que eu digo. É o coletivo que potencia o Igor, e depois potencia o Teles, e depois potencia o Marlon e o Gregor e por aí fora. Não sei se isso vai acontecer, mas se acontecer, de certeza que haverá substituições, de certeza que chegarão jogadores, de certeza que eu estarei outra vez aberto e preparado para fazer evoluir esses jogadores e trabalhar com eles. É a história da vida de um treinador, que se calhar há para aí 3 ou 4 treinadores no mundo que são só compradores e não são vendedores. Isso é aquela história de que, pronto, eu estou aqui tranquilo e é muito difícil que me venham buscar jogadores. Não é o nosso caso e, como eu digo, nunca chorei nas ausências por lesão, tal como hoje, de nenhum jogador. Entrámos com 11, eu fiquei super feliz, tínhamos 11 para jogar e tivemos mais uns quantos heróis que vieram do banco e que ajudaram. E eu acho que essa é a grande vitória deste Botafogo, porque estes jogadores que vêm do banco normalmente acrescentam, agregam e melhoram a equipa. Então é um bocadinho isto. Vêm jogadores, nós estamos preparados para trabalhar com eles, uns saem, outros entram, mas desde que nós tenhamos 11 para jogar e mais 4 ou 5 para poder entrar durante o jogo, tudo tranquilo. Boa noite, Renato. Rodrigo Fraga. Olá, Rodrigo. Em cima um pouco do contexto do futebol mundial, eu queria entender com a tua experiência, porque é um europeu, já trabalhou no Del Valle, agora trabalha no Botafogo e estará no comando no Mundial de Clubes de um clube brasileiro para enfrentar duas equipes que são europeias, evidentemente que também tem o Seattle Sounders. Mas fala-se muito, discute-se muito a questão do equilíbrio do futebol, a questão do físico, tático, mental e tudo que envolve, de fato, o lado técnico também em relação ao investimento. Você enxerga que o que é necessário fazer para diminuir a distância de um clube brasileiro para um clube europeu dentro de campo? Opa, essa pergunta é muito boa. Olha, eu vou dar um exemplo quando chegou ao Del Valle. Quando chegámos, nós quisemos profissionalizar mais aquilo que é uma equipa que eu considero de elite, que é uma equipa de elite que disputa uma série profissional e um campeonato nacional da primeira divisão, por exemplo. E aquilo que nós começámos a fazer foram coisas tão simples como controlar a alimentação, pesar o jogador quando ele chegasse. Isso foi um problema. Só que nós convencemos os jogadores que o peso era um problema para o rendimento deles, que era uma pré-lesão, uma possibilidade de pré-lesão, e fomos convencendo os jogadores, em vez de ser autoritário e ditador enquanto treinador, digo vão fazer porque eu quero, não, nós explicámos porque é que era assim, porque é que era importante comer bem, porque é que era importante não ter peso a mais e por aí fora. Eu acho que tem a ver um bocadinho com os hábitos. Eu falo daquele momento no Del Valle, mas também é verdade. Depois passei pelo México, já passei pelo Bahia e agora voltei ao México e agora estou aqui. E é verdade que por exemplo, vou falar da realidade do Brasil. O que eu encontrei no Bahia e o que eu encontro aqui do Botafogo, eu não vejo diferença absolutamente nenhuma por como se trabalha na Europa. As instalações são de alto nível. Aquilo que se faz na Europa em questões de pré-treino, pós-treino, treino, é exatamente aquilo que se faz na Europa.
Portanto, talvez o poder financeiro faça, como bem disseste, a grande diferença aqui. Por alguma coisa, os jogadores todos da América do Sul, Central, do Norte, o objetivo é ir para a Europa, querem todos ir para a Europa. Se calhar um bocadinho por isto, pelas grandes competições, consideradas grandes competições estarem ali, pelo poder financeiro que estas equipas têm e que melhoram a vida destes jogadores, por olharem para estas competições como jogar campeonatos muito equilibrados, onde estão a maior parte das estrelas estão nesses campeonatos, e é este sentido, é muito mais fácil um jogador sul-americano querer ir para a Europa do que um jogador europeu querer vir para a América do Sul, pelo menos quando estão na força da sua carreira. Eu vejo um bocadinho por aí. Agora, eu vejo uma Libertadores complicadíssima, eu vejo equipas a trabalhar cada vez melhor e, repito, quer no Bahia, que também tem a intervenção do Grupo City, é verdade, mas aqui no Botafogo eu não vejo diferença nenhuma do dia-a-dia em questões de profissionalismo. E depois, também é verdade que na América do Sul, se tu reparares, onde é que as grandes equipas da Europa vão contratar? Normalmente é a América do Sul. É a Colômbia, é o Brasil, é a Argentina, é o Uruguai. A grande parte vem aqui, ou seja, significa que o talento está aqui. Então, se calhar temos que pensar todos, como eu disse no México, como eu já disse esta semana na Sport TV, se calhar o que temos que pensar todos é em melhorar o desenvolvimento individual dos jogadores. Porque muita gente disse, tu falaste que não se treina, que o jogador brasileiro não treina, mas o Palmeiras está em primeiro. Eu não falei em coletivos, eu falei no desenvolvimento do jogador individualmente. O jogador, para mim, desenvolve no treino. O treino é o que desenvolve o jogador. Quanto mais treinar, quanto mais repetir, quanto mais errar, quanto mais for corrigido, melhor jogador vai ser. Depois chega ao jogo e ali não há... O erro pode ter consequências, a correção pode não chegar a tempo e a repetição pode não acontecer. Tu num jogo pode ser uma oportunidade, ou fazes ou não fazes. Então é um bocadinho isto. Por aí é que nós temos que ir. Disse isto no México, tem exatamente o mesmo problema. E não é por acaso depois os talentos jovens e emergentes vão já embora para a Europa. Eu acho que se podia investir muito aqui. O Brasil é, para mim, o maior e o melhor país que gera jogadores de futebol, mas acho que é um pouco deficitário naquilo que é o desenvolvimento individual desses jogadores, ainda mais em relação aos jogadores jovens. Joga-se de mais e treina-se de menos. E por aí nós temos de dar um passo se queremos competir com a Europa, porque repara, nós agora vamos jogar, aqueles que passam a vida aqui a jogar e treinam pouco, vamos jogar contra aqueles que treinam mais e jogam menos, percebes? Mas na Europa também se joga ao domingo e à quarta e ao domingo, joga, mas não é todos os domingos e todas as quartas seguido, ok? Nós vamos com 18 jogos, não é? 18 jogos é metade do campeonato português. Nós temos 18 jogos em 2 ou 3 meses. 18 jogos são 6 meses. 6 meses, metade do campeonato português. Eles também jogam à quarta, mas também têm semanas limpas em que trabalham, treinam e se desenvolvem. Para mim este é o grande passo e é o grande diferencial. E eu acho que isso pode fazer a diferença no Mundial de Clubes. Tá? Obrigado, boa tarde. Obrigado.